O primeiro exercício aqui, então, ele nos dá essa função em termos de x menos 1 por x mais h, mais 1, desculpa. E essa relação é igual a x mais 3. O que a gente pode fazer aqui é trocar o seguinte termo. A gente tem x menos 1 por x mais 1, x mais 3. Podemos chamar, por exemplo, w de x menos 1 por x mais 1. E aí, nas manipulações que a gente vai fazendo, nós vamos encontrar colocando x em evidência, ficamos com 1 menos w é igual a w mais 1. Chegamos que x é igual a w mais 1 por 1 menos w. E aí, agora é só a gente trocar a relação aqui, colocar em função de w a expressão. Então fica w mais 1 mais 3 menos 3w, 1 menos w, fica então 4 menos 2w, 1 menos w, o que nos dá a letra A. E a gente coloca x ali por convenção, né? Próximo problema, ele define uma função f de real para real, fala que ela é dada por essa expressão e pede para encontrar o valor de f de menos 1. É a inversa de f avaliada em 30, tá? Só um pequeno detalhe, a gente tem um domínio real que leva até os valores aqui, que a imagem de f pode estar contida aqui dentro, tá? Então vou colocar aqui a imagem de f, tudo bem? Ela pode não ser todos os reais. E ele leva então de um valor x aqui dentro para um valor y aqui. Essa aqui é a função f. A função inversa leva de y para x. Logo, a gente precisa encontrar o valor de x que a função dá 30. Porque a gente teria f de 30. Então, se a gente calcular que a inversa de f em 30, a gente vai ter um valor x aqui, que seria esse cara aqui. Se a gente aplicar a inversa sobre esse cara, né, a gente teria x. Certo? Porque aqui daria y, que seria 30. E aí ele quer o y vai levar em qual x, né? No x. Então aqui vai dar x aqui, tá? Então você está procurando o valor x. Então, vamos descobrir como essa função se comporta, porque ela é uma função modular. A função módulo, ela é definida da seguinte maneira: menos x se x é menor que zero, e x se x é maior que zero. Então ele inverte o sinal se for negativo ou deixa se for positivo. Então ele pega sempre positivo, né? Uma coisa interessante que eu estava vendo as soluções foi a seguinte tabela, que ajuda bastante. Vamos aqui avaliar, fazer o seguinte, ó, 2x módulo de x mais 1 menos módulo de 2x menos 4. Isso daqui é f de x. Eu vou somando aqui, tá? E dessa função. Então vamos lá. Vamos primeiro avaliar
os seguintes casos. Vamos avaliar o x mais 1. Vamos avaliar que é o 2x menos 4. E aí a gente vai avaliar o módulo dele, como ele se comporta, no caso, como ele se comporta dessa maneira aqui, tá? Opa. E vamos avaliar menos o módulo de x, 2x menos 4. Acabou saindo um pouquinho da tela. Pronto. Então, vamos definir aqui o valor 0. Vamos definir o 0 aqui. Aqui vamos definir o menos 1. Aqui vamos definir 2x menos 4 maior que 0, x maior que 2, né? Então vamos definir aqui o 2. Então, x mais 1 é maior que 0, x é maior que menos 1. Então, para cá ele é positivo. Vou trocar de corzinho aqui para ver se fica melhor. Para cá ele é positivo, para cá é negativo. Então, para frente do 2 esse cara é positivo, para trás é negativo, né? Módulo de x mais 1, então, como fica a expressão? Quando ele está para esse lado, a gente inverte o sinal. Certo? Eu vou completar aqui com laranja mesmo, só pra... Então, para esse lado aqui, ele inverte o sinal. Para esse lado aqui, ele fica com o sinal igual. Eu vou deixar aqui sem, tá? Só para não ficar poluído. E aqui nesse caso, menos 2x menos 4. Para frente aqui ele é positivo, então aqui o negativo vai inverter, porque olha só, vai ficar menos 2x menos 4, não vai ter um menos na frente porque ele já era positivo, né? Então para frente fica 4 menos 2x. E para trás vai ficar 2x menos 4. Dado isso aqui, vamos construir algumas coisas aqui então na tabela. Então aqui vamos definir aqui vamos definir aqui, ó, o menos 1. Então antes de chegar no menos 1, a gente tem menos x menos 1 e 2x menos 4. Fica 4, 3x menos 5. E vamos definir aqui até o 2 agora, que é o outro passo importante. Então, nesse aqui, ó. Então, aqui para cá, né? Então, para cá, ele fica... Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui, ó, x mais 1 ele fica, né? X mais 1, né? É o módulo de x mais 1. Então ele fica x mais 1 para cá. Para todos os extremos. Tá bom? Então vamos lá. Então fica 2x, aqui fica x mais 1. Depois do 2 ele é 4 menos 2x, então até o 2 ele é 2x menos 4. Ficando 4, 5x menos 3. E aqui, depois do 2, fica x mais 1. Aí fica 4 menos 2x, então vai ficar x mais 5. Então veja que, por exemplo, aqui, ó. Então aqui é antes, né? Então veja que
3x mais 5, menos 5, ele vai assumir com x menor do que zero, a gente tem 3x menor do que zero, 3x menos 5 menor do que menos 5. Então veja que o 3x menos 5 aqui, ó, ele, essa função ela assume valores menores do que menos 5, tá? Então ela não nos importa, porque a função tem que assumir valores até 30 para a gente encontrar lá, né, o x que dá 30. Aqui no meio, então, o x ele é menor do que 2, maior que menos 1. Eu estou fazendo isso aqui, tá, só para a gente ir fazendo, mas geralmente fica mais rápido. Multiplica por 5, dá 5x menor que 10, menos, agora você subtrai com 3, fica menos 8, 5x menos 3, 7. Então a função aqui está entre menos 8 e 7, também não nos interessa. E agora a última aqui, nós temos então x maior que 2, x maior do que x mais 5 maior do que 7. Essa aqui que nos importa. Então vamos buscar o valor que dá 30. Então é 25. O valor que a gente está procurando aqui é f de menos 1 de 30 é igual a 25. Então tem toda essa análise aí que tem que tomar cuidado, mas é uma questão muito divertida de se fazer. Nessa daqui a gente tem a f de x e mandou encontrar o valor da f em função da a f de 5x em função da f de x. Vamos calcular de 5x, vai dar 10x, 5x menos 5, que vai dar 2x, x menos 1. A gente pode calcular a inversa dela. Então, olha só, vai ficar... Multiplica por x menos f de x vezes 5 igual a 2x. Eu só multipliquei aqui, tá? Eu vou isolar o x. Ficamos com x, f de x menos 2 igual a 5f de x. X é igual a 5f de x por f de x menos 2. Se nós formos ver lá em livros, como do Rufino, etc., para ter inversa, que é o que a gente calculou aqui, para ter inversa a gente precisa garantir que a f seja injetiva e sobrejetiva. Para ela ser injetiva, quer dizer que para cada x que a gente colocar existe apenas um y. Aqui nesse caso, está óbvio aqui, né? Na verdade não está tão óbvio aqui, mas aqui você pode ver que para qualquer valor y que existe lá na imagem, você tem apenas um x aqui, ó. Isso aqui não tem nenhuma características para ter mais de um x correspondente. Então a f ela é injetiva, só que precisamos apenas garantir que o 5 não entre, porque no 5 não existe y correspondente. E aqui, por exemplo, o y, para a função ser sobrejetiva, o y não pode assumir 2, porque se ele assumir 2 não existe x que corresponde a ele. Então, não pode ter o valor 2 no y.
Então aqui agora ela é sobrejetiva e injetiva. Então ela vai admitir inverso. E aí, para terminar, é só a gente trocar, tá? Então vai ficar 10f de x, f de x menos 2, 5f de x. Eu não vou fazer isso aqui, tá? Porque é muita coisa, é muita continha chata que não tem dificuldade nenhuma, tá? Aí tem que resolver isso aqui e você encontra lá o valor, tá bom? Então aqui eu coloquei o valor, ó, vai dar isso daqui, tá bom? Caso vocês resolvam aí. A última questão pede para encontrar a imagem da função. Então lembra que a imagem ela é definida da seguinte maneira, vamos dar uma visão geométrica aqui por diagrama. Então ela os reais, o domínio, né? Você pode ter qualquer real aqui. Você tem lá para os reais também, só que a imagem está aqui dentro, tá contida, tá? Então, ó, para um y que pertence aos reais, esse cara aqui, existe um x, pode não ser um único, mas existe um x. Por exemplo, se ela não for injetiva, como ela não é, né? Ela é um quadrado aqui, ela é algo desse tipo aqui, então se tem dois valores de x para o mesmo y, então existe um x que pertence ao domínio, que o domínio é os reais, né? Tal que a f de x dá o y. Então vamos achar, tem duas maneiras, a gente pode achar a inversa aqui e ver para quais y existe um x, ou a gente pode fazer de outra forma. Vou fazer das duas maneiras, tá? Então vamos isolar esse cara. Fica x ao quadrado, é menos x mais h de x. Vou colocar y aqui, tá bom? E aí você, como isso aqui é algo desse tipo aqui, você tem que encontrar para quais y delta é maior ou igual a zero, né? Quando delta vai ser maior ou igual a zero, vai existir aqui, ó, duas raízes ou uma raiz. Se não existe raiz, então não tem x, né? Melhor visto, um Bhaskara aqui, ó, esse aqui, ó, mais ou menos a raiz, resolvendo essa equação igual a zero aqui, né? De 1 menos 4y sobre 2. Isso daqui é igual aos valores de x, que corresponde a aquele certo y. Então, para existir valores de x, 1 menos 4y tem que ser maior ou igual a zero. Se for zero, tem uma única raiz. Então, y tem que ser menor ou igual a 1/4. Então, aqui está resolvido. Esse aqui seria a imagem, tá? A imagem de f é o conjunto de valores y que pertence aos reais, tal que o y é menor ou igual a 1/4. Outra maneira de resolver. A gente tem h de x igual a menos x ao quadrado menos x, tá? Só coloquei o menos em evidência. E aqui a gente pode completar quadrados. Tem que ser a mais b ao quadrado, dá a ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado. Então precisa ser um valor b, tal que isso daqui, ó, vai dar apenas ab, né? Por exemplo, eu vou resolver, eu acho que vai ficar mais simples resolvendo, tá? Se eu escolher 1/4, então, isso daqui tem que ser 1/4, tá? Aqui você colocaria um menos 1/4, só que esse menos aqui fora, quando sai, fica positivo. Tem que ser menos 1/4 porque ele é o valor que faz com que x menos meio dê essa expressão. Porque se fosse diferente de 1/4, isso daqui não daria apenas x, né?
esse cara aqui é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes o outro. Então fica só o x, então tinha que ser um quarto aqui. Certo? Então a gente tem o seguinte coisa. Isso daqui, esse valor aqui, ó, apesar desse cara ser maior que zero, esse cara inteiro não é, porque tem um menos aqui. Sempre que um número positivo é multiplicado por um negativo, a gente sabe com certeza que isso é maior, menor ou igual a zero. Se a gente somar um quarto dos dois lados, a gente tem que... Quem que é esse cara aqui? Esse cara é h de x. A gente conclui que h de x é menor ou igual a um quarto, sendo que h de x é a imagem, tá? Então, duas maneiras de resolver.